Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e nós estamos em mais um dos vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós chegamos à lição de número 3. Na lição de número 3, nós temos o título Jó e a realidade de Satanás. Se você ficar conosco até o final, nós iremos tentar responder a pergunta: Jó foi tentado por Satanás ou provado por Deus? Então fique conosco até o final e nós trabalharemos também esse tópico. A lição 3, Jó e a realidade de Satanás, é distribuída em 3 tópicos que são o livro de Jó e a natureza de Satanás, o livro de Jó e as obras de Satanás e o terceiro e último tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. São esses 3 tópicos que nós iremos trabalhar, concentrando-se no personagem Satanás e qual a sua influência na vida de Jó e em todo esse sofrimento, qual o seu papel neste livro. Então, fique conosco até o final, onde nós também iremos tratar em responder a pergunta sobre a aprovação ou a tentação do patriarca Jó. Confira se você é inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, seja mais um que participa deste canal, onde nós estamos estudando a palavra de Deus, onde temos várias playlists, onde fazemos estudos da palavra do Senhor, se concentrando principalmente no contexto remoto das Sagradas Escrituras, deixando a Bíblia Sagrada explicar os seus textos. Primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Sem dúvida alguma, todas as coisas que foram criadas são maravilhosas, porque foram feitas por Deus. Deus criou todas as coisas boas. O plano de Deus para a humanidade, assim também como Deus usando os seus ministros, seus anjos, para a manutenção e para as ordens de Deus relacionadas à história da humanidade, tudo isso estava dentro de um plano maravilhoso de redenção, porque Deus sabia muito bem até onde ia o coração dos homens e também dos anjos. Para nós falarmos sobre a natureza de Satanás, nós temos que voltar um pouco mais antes da existência desse mau caráter, ou seja, antes desse desvio de moral que esse anjo teve. No próprio livro de Jó, no capítulo 38, que é o capítulo onde Deus aparece a Jó após todos aqueles discursos de Jó e os seus amigos. No capítulo 38, Deus lançará para Jó desafios para ver se Jó conhecia tudo, tinha experiência de tudo, e para ver se Jó tinha sabedoria e santidade diante de tudo aquilo que Deus criou. O que levou Jó a ser humilhado e a se humilhar diante de Deus e seu quadro ser mudado. Em Jó 38, do versículo 4 ao 7, o texto diz: Onde estavas tu quando eu fundava a terra, remontando a obra da criação? Faze-me saber se tens inteligência, desafiando a inteligência de Jó. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, referência a anjos, onde nós iremos encontrar em outros textos, como por exemplo Isaías 14, Lamentação à Babilônia, referindo-se também a Satanás, que estrela da alva se refere a esse anjo, que seria um anjo querubim ungido. Seria um anjo mais especial, mais glorioso do que os outros anjos. Quando nós falamos da estrela da alva, nós estamos falando do planeta Vênus. O planeta Vênus, pela manhã, após as estrelas desaparecerem, entre aspas, por conta da luz do Sol, ainda fica até uma certa hora uma pequena luz, uma pequena estrela lá no final, que é chamada de estrela da manhã. Quando amanhece, ela ainda está lá. Essa é a referência a Lúcifer, essa é a referência àquele que caminha e que conduz com a luz, aquele que era o anjo ungido por Deus. Por quê? Porque ele era mais glorioso do que os demais anjos. E Deus desafia Jó dizendo: quando as estrelas da alva, ou seja, quando os anjos juntas ou juntos alegremente cantavam
e todos os filhos de Deus rejubilavam, fazendo referência também aos anjos. Então ele está usando um paralelismo. Estrela da alva, filhos de Deus, e no primeiro capítulo de Jó, ele diz que quando os filhos de Deus vieram, também veio entre eles Satanás. Então, quando nós falamos sobre esses textos, assim também como o texto de Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós entendemos que Deus criou seres espirituais, sobrenaturais, seres que têm uma inteligência, uma santidade, uma perfeição, uma locomoção, de forma a Deus os utilizar para administrar as suas obras aqui na terra. Então os anjos estão em trânsito de descer e subir, porque o seu lugar é nas regiões celestiais. E eles trabalham em prol dos homens, trazem curas, como João capítulo 5, trazem destruição a mando de Deus, como o anjo lá na ilha de Araúna que desembaiou a sua espada. Esses anjos trazem mensagens de acontecimentos especiais, como por exemplo, Gabriel a Daniel e a revelação dos poderosos governos mundiais, Gabriel a Maria e o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os anjos que anunciaram que esse mesmo Jesus que subiu, ele há de vir. E muitas outras aparições de anjos, como o anjo que conduziu João lá no livro do Apocalipse para lhe mostrar todas aquelas visões do desenrolar da conclusão da história da humanidade. Então Deus criou esses seres sobrenaturais para a manutenção, para o trabalhar de Deus em prol da salvação dos homens que se perderam. Pelo fato de Deus ter dotado tanto anjos como homens da livre escolha e da liberdade, tanto de permanecer no bem, como da escolha de sair do bem e se entregar ao mal, alguns desses anjos não se firmaram na verdade de Deus. E por quê? Vamos ver o que Jesus Cristo disse sobre ele em João capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai o diabo, discurso de Jesus com os saduceus sobre a obra do Senhor. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então existe um ser acusador, o diabo, que se tornou acusador, que ele nunca se firmou na gloriosa verdade do Senhor, nas posições que Deus o colocou como um glorioso ser, e agora ele se volta contra a verdade. Ele é um homicida, ele quer destruir a verdade. Ele odeia tudo aquilo que é bom e se tornou um ser maligno. Vamos se utilizar, a partir desse momento, de dois textos das Sagradas Escrituras que falam mais sobre ele. Muitas pessoas discutem se esses textos falariam desse ser sobrenatural ou não. Porém, como vimos em João capítulo 8, esse ser colocou o desejo até no povo judeu. O desejo de homicida, o desejo de destruir a verdade, porque eles queriam ver Jesus morto. E o plano de Jesus era morrer pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Porém, após a serpente, o dragão, a astuta limária, colocar o seu desejo no coração dos homens e toda a humanidade perecer e cair, e a partir dos homens malignos ele governar o mundo, a partir desses que não se firmam também na verdade, muitos desses homens que são, sobretudo, soberbos, presunçosos, avarentos, vaidosos, eles caíram. Os seus reinos foram destronados e destruídos, porque Deus é juiz de toda a terra. Deus é Senhor de toda a terra. Então, na Bíblia Sagrada existem lamentações, e em especial Isaías capítulo 14 e também Ezequiel capítulo 28, onde temos lamentações sobre a Babilônia, que nunca mais seria exemplo de superpotência da antiguidade, que se gloriou por possuir e por ser. E temos também uma lamentação sobre o rei de Tiro, pela sua vaidade, pelo seu poder militar, pelas suas riquezas. E essas lamentações fazem com que as Sagradas Escrituras, através do Espírito Santo, nos lance lá para o início,
lá para onde começou a existir esses seres criados por Deus e aqueles que não se firmaram na verdade. Qual era a sua intenção? O seu desejo maligno que foi transportado para os homens. Então temos aqui um texto que fala da queda de reis, de governos humanos, mas que também em um dado momento, em recortes desse texto, é possível e é preciso a revelação acerca desses seres sobrenaturais e qual era o seu intento e qual foi o seu fim, que foi a sua queda. A palavra de Deus ela é maravilhosa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, 10, 11, 12, nós estamos falando sobre a vinda do Senhor, o advento do Messias, o poder do Messias para salvar. A partir do capítulo 13 até o capítulo 23, o livro do profeta Isaías vai falar agora sobre ruína e queda de várias nações, de vários reis, de vários países governantes que se levantavam contra o povo de Deus, que eram soberbos idólatras, que não se curvavam à verdade do Deus Jeová, do Deus Todo-Poderoso. E o interessante é que se inicia com a ruína da Babilônia. Babilônia é o símbolo da soberba mundial, o símbolo desse sistema e dessa sociedade que se distancia de Deus a cada dia para ir após os seus pensamentos e pela resistência à verdade, Deus os entrega aos seus sentimentos. E no capítulo 14, nós entendemos a partir do versículo 12 que esse texto está fazendo referência ao antigo dragão, a antiga serpente, aquele que se desviou e que foi precipitado dos céus porque se voltou contra a verdade, se voltou contra o Deus justo e soberano que reina para todo sempre. O ser que nós conhecemos hoje por Satã, Ra-Satã, Satanás, Diabo, demônio, não passa de um crente que pela livre escolha se desviou. É um ser espiritual, é um ser que foi criado por Deus, é um ser dotado de personalidade, é uma pessoa. E no livro de Isaías, no capítulo 14, na lamentação à Babilônia, a partir do versículo 12, nós temos o seguinte texto. Preste bem atenção à leitura e vê se você consegue identificar não apenas Nabucodonosor ou os reis da Babilônia, mas um ser sobrenatural nesse texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, ou estrela da alva, mais um paralelismo para fazer referência à estrela da alva de Jó, capítulo 38. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Delimitar as nações. Em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando da tentação de Satanás ao Senhor Jesus Cristo, ele tenta o Senhor para adorá-lo. Olha a ousadia de Satanás diante de Cristo, para adorá-lo, dizendo que vai dar a Jesus todos os governos deste mundo. Ele diz uma característica bem peculiar, porque a mim me foi entregue. Quando a serpente conseguiu seduzir Eva e Adão e esses caíram, agora toda a humanidade, desprovida da verdade, longe de Deus, era manipulada por esse ser que fez com que toda a humanidade, todas as nações foram dominadas por ele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo permanece. A Bíblia o chama de príncipe deste século. A Bíblia fala sobre ele em 2 Coríntios capítulo 4, sobre aquele que cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que caíram, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então temos uma sociedade dominada pela mentira, onde uma das armas mais poderosas do maligno é a religião, ou seja, é levar o homem a adorar aquilo que não é Deus. E por isso existem milhares de religiões ao gosto do ser humano. Versículo 13 diz: e tu dizias no teu coração. Vamos agora para um intento, para dentro do coração desse ser, revelando às Sagradas Escrituras aquilo que ele intentava, que ele pensava e que ele desejava ter, possuir, chegar, alcançar. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte.
Olha só a ousadia, o desejo e o intento desse ser, que até então era um ser dotado de glória, um ser dotado de honrarias de Deus, mas agora esse ser está intentando aquilo que não é espaço para ele, jurisdição dele, bênção dele. E ele diz que ele vai subir aos céus e, junto às estrelas de Deus, ele vai exaltar o seu trono. Ele não desejou aqui tirar Deus do trono, por mais que esse fosse o desejo dele de estar no lugar de Deus. Mas ele queria uma exaltação tal, como se ele fosse uma das pessoas da Trindade. Só que o texto segue de forma esplendorosa, revelando isso e diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, ele não queria pegar na mão de Deus e sai daí, mas ele diz: eu vou ser como ele, como Deus, contra Deus. Então o desejo do maligno é ser adorado. E de forma indireta, nações e nações adoram o maligno quando adoram animais, adoram o maligno quando adoram deuses que não existem, porque existe um único e soberano Deus, quando adoram a criação, quando adoram o seu próprio corpo, quando adoram aquilo que possui, o Deus das riquezas, Mamon. Todas essas pessoas estão sendo enganadas por aquele que o livro do Apocalipse o chama de aquele que engana as nações. E essas pessoas, de forma indireta, adoram a Satã, adoram ao diabo, adoram ao demônio e as mais variadas nomenclaturas que são dadas a ele. Há também aqueles que o adoram diretamente. Religiões meio filosóficas, dizendo que o Lúcifer e o diabo é apenas um ser criado pela mente do homem, apenas para tratar do próprio coração do homem e lançar tudo aquilo que é miséria, tudo aquilo que é errado sobre esse ser, colocando a culpa sobre ele. E de forma direta, eles adoram a Satanás com orgias sexuais, muitas vezes transformando o seu corpo, colocando chifres, colocando presas, fazendo com que os seus olhos fiquem vermelhos, pretos, ou seja, eles se transformam à imagem e semelhança daqueles a quem eles mesmos adoram. É lamentável ver isso, mas a nenhum homem foi isenta a revelação de Deus. Porque nenhum homem ficará diante de Deus indesculpável diante da verdade do Senhor, porque a luz do Evangelho chegará à consciência de cada homem. O texto de Isaías 14 nos permite, para falar sobre o inimigo, sobre o adversário, ir apenas ao versículo 15. Temos que estar submisso às regras da ciência da interpretação, porque há textos que são direcionados apenas ao homem. Mas nós entendemos que do versículo 12 ao versículo 15, nós podemos referir esse texto ao diabo, ao acusador dos santos. Depois dele colocar todo o seu desejo e o seu intento de ser semelhante ao Altíssimo, o versículo 15 é o decreto da sua ruína, é o decreto da sua queda, é o decreto da vitória não alcançada, da perdição, do ocaso do diabo. E o versículo 15 diz: e contudo, ou seja, entretanto, mesmo você dizendo tudo isso, mesmo você desejando tudo isso, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Nós vemos lá no final do livro do Apocalipse, tanto o dragão como a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo e enxofre, e o inferno sendo lançado juntamente com eles. A derrota de Satanás foi executada e está se desenrolando ainda a permanência dele neste mundo, apenas para que as palavras de Deus se cumpram. Ele sabe que ele tem pouco tempo, por isso ele está tentando. E nesse momento em que a criação e as nações gemem pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, da glorificação dos santos, porque o sofrimento ele está demais. O inimigo ele aproveita com as suas armas para que o seu intento do governo único da Trindade satânica seja executada. Mas eu louvo e glorifico ao Deus Todo-Poderoso porque Ele está no controle de todas as coisas. Em Apocalipse 17:17, a Bíblia diz que Deus pôs o intento em seus corações o entregar o poder ao anticristo para que se cumpram as palavras de Deus.
E toda a ira e a indignação de Deus, o peso e a sentença, e o cálice do Senhor cairá sobre esses seres sobrenaturais que se levantaram contra a verdade e também contra todos os seres humanos que se prostraram diante desse ser e dos seus enganos. Qual a personalidade desse ser, desse inimigo, desse diabo, desse anjo desviado da presença de Deus? Ele é astuto. Logo no início do livro do Apocalipse diz que a mais astuta das alimárias. Alimárias é um animal, sobretudo quadrúpede. Então muitos entendem que a serpente seria uma espécie de lagarto, seria um animal com 4 patas, o que equivale também ao dragão. Então dragão, serpente. As civilizações antigas entendiam que a serpente era a figura do mal. Nas muitas mitologias espalhadas pelo mundo afora, tanto da antiguidade como da modernidade, o dragão ainda está presente. Lembre-se, há países cujo o animal que representa a sua nação é um dragão. Quando a família dos imperadores do Brasil, de Portugal, vieram para comandar o nosso país, no tempo do Império, o brasão dessa família havia 2 dragões verdes. É por isso que nós conhecemos os dragões da independência, que são aquele esquadrão, aqueles soldados que protegem o Planalto, que protegem Brasília. E eles estão lá e o símbolo principal é o dragão. E significa que o símbolo do nosso país, até então, em um tempo remoto, era o dragão. Esse ser tem conhecimento da verdade e por conta desse conhecimento da verdade, ele persuadiu o primeiro casal e esse casal caiu. Esse ser, ele tem conhecimento de tudo aquilo que veio a ser as Sagradas Escrituras, tanto que ele tentou a Jesus em Mateus capítulo 4, usando os Salmos. E no Salmo 91, ele disse que se Jesus se atirasse dali para o chão, os anjos iriam segurar para que ele não tropeçasse, para que ele não se machucasse. Só que a Bíblia isolada é uma poderosa arma para o inimigo. E você sabe muito bem que muitas religiões foram criadas a partir das Sagradas Escrituras. Religiões malignas, religiões que levam os homens para longe de Deus, foram criadas tomando por base textos isolados das Sagradas Escrituras. Como Jesus sabe muito bem disso. E a lição das Sagradas Escrituras é você ler o contexto, entender qual o propósito do livro, do autor, qual o propósito do Espírito Santo com a Bíblia. Jesus disse, também está escrito. Era como se Jesus olhasse para Satanás e dissesse, preste atenção ao contexto, porque você não vai me conseguir lançar daqui, porque se eu me lançar daqui, eu vou estar tentando a Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O conhecimento do contexto remoto das Sagradas Escrituras nos dá uma segurança tal, que seja qual for o assunto, nós teremos segurança quando abordarmos ele de Gênesis até Apocalipse. O diabo é um ser ardiloso, sagaz, sutil. Semelhante à serpente, ele cerca muito bem o inimigo para dar o seu bote certo. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo sabia do poder de Deus e a proteção que a igreja tinha, mas ele sabia também que nós não podemos, conforme ele disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, não ignoramos os seus ardis. Ou seja, a astúcia, a perspicácia do inimigo de nossas almas em planejar uma rede, uma armadilha para derrubar os seus servos, isso não pode ser ignorado, porque ele trabalha para isso. É tanto que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5, ele diz, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nesse texto nós temos a oportunidade para lembrar as pessoas de que o derredor não significa um espaço além do espaço onde estão os anjos, pois os anjos de Deus são seres que estão em constante movimento, subindo e descendo para trabalhar conforme as ordens de Deus. Deus dará ordem aos seus anjos. E a palavra derredor significa estar junto de, do lado de, andar do lado de, até, ou seja, procurando um espaço para entrar. Então o diabo é aquele que sempre está à espreita da igreja e dos servos de Deus, procurando uma oportunidade, coisa que em Jó não havia, uma oportunidade de falta de vigilância para que ele possa, com legalidade, entrar. Os conselhos das Sagradas Escrituras sempre serão se conservar, permanecer, se revestir, vigiar, buscar, orar,
perseverar contra as ciladas, os ardis do maligno. Tanto é que Paulo, em Efésios capítulo 6, vai falar sobre toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno. Em Efésios 6 e o versículo 11, ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Segundo tópico, o livro de Jó e as obras de Satanás. Quais são as obras desse ser maligno, onde nós vimos que ele é um ser espiritual, é um ser que foi criado por Deus, de início um ser bom, porém ele não se firmou na verdade e caiu. E hoje ele é um ser maligno, ele é um ser que é contra Cristo, ou seja, contra a salvação, contra o ungido, e agora ele tenta todos aqueles que querem viver uma vida piedosa diante de Deus. Então, quais são as obras dele? Temos um texto que é muito usado para falar diretamente para o maligno, que é João 10:10. Esse texto é preciso uma certa explicação e também uma coerência de mantermos esse texto também para falar sobre ele. Que texto é? João 10, e o versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sem sombra de dúvidas, respeitando o contexto, ele está falando sobre o mercenário, sobre aqueles que não são os verdadeiros pastores, sobre aqueles que são os fundadores desse edifício, sobre aqueles a quem Deus deu o reino, mas eles desprezaram o reino e não se firmaram na verdade. Ele está falando sobre os líderes da nação de Israel, a nação a quem Deus deu uma glória tão grande, a quem Deus deu o tabernáculo, a arca da aliança, a presença de Deus para fazer com que as outras nações se curvassem diante do Deus Jeová, mas não foi isso que aconteceu. Então, temos que ter cuidado, porque aqueles que fingem reger o povo de Deus são falsos pastores. E esses falsos pastores, tanto Jeremias como Ezequiel, falam deles. São pessoas que apacentam a si mesmos. São cegos guiando outros cegos. E o texto é bem claro e diz: ele vem roubar, matar e destruir. Essas pessoas que são a liderança do povo de Deus, eles não têm zelo pelas coisas de Deus. Então, o seu intento é destruir, é roubar e é matar. Por trás disso, nós temos em João capítulo 8 o que Jesus disse para os saduceus: vós tendes o desejo do vosso pai. É por isso que nós podemos encaixar aqui os desejos também do maligno em nossas almas, e não apenas literalmente o personagem em João capítulo 10, mas o desejo dele que foi colocado nos homens. Então, o desejo do maligno é roubar. Ele roubou o que da vida de Jó? O maligno usou os sabeus e os caldeus para roubar os jumentos, os bois e os camelos de Jó. Tudo que Jó possuía foi saqueado e foi roubado. O inimigo de nossas almas usou inimigos seres humanos, povo da sociedade desprovida da verdade, sociedade maligna, iníqua e longe de Deus, para fazer o mal àquele homem justo. O texto também fala sobre roubar, matar e destruir. Tudo que Jó possuía foi destruído. A casa onde estavam os seus filhos foram destruídos. Os servos de Jó foram mortos. Os filhos de Jó, os seus 10 filhos, foram mortos também. Então, já nesse texto, usando o contexto de Jó, nós vemos o maligno roubando, matando e destruindo. Então, todas as vezes que você for utilizar João capítulo 10 e versículo 10 para falar do maligno, sabe que esse é o desejo do maligno: roubar, matar e destruir. Porém, literalmente em João 10 não é a pessoa do maligno que está aqui, mas são os falsos pastores, são os mercenários, aqueles que não apacentam o povo de Deus segundo a verdade da palavra de Deus. Porque o próprio texto sagrado orienta o rei da nação de Israel a meditar diariamente na lei de Deus para se conduzir de forma prudente. E foi o que muitos dos reis de Israel não fizeram, e também dos sacerdotes e levitas, que são chamados anjo do Senhor, em Malaquias 2 e versículo 7, não tiveram a lei nos seus lábios para purificar e ensinar o povo, mas também transgrediram a lei de Deus. As obras do maligno, não apenas na vida de Jó, mas na vida de toda a humanidade, é trazer dor, incredulidade, sofrimento psicológico, sofrimento físico, tristeza profunda, desunião, se levantar contra a própria verdade, cegar o entendimento
para que a verdade de Deus não venha resplandecer. Mas eu louvo a Deus que a própria palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E por isso Paulo diz que não se envergonha do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra vivifica, transforma, ilumina aqueles que estão em trevas. O diabo também é aquele que acusa, é aquele que, por ter legalidade, pela falha humana, agora acusa os seres humanos por estarem diante de Deus, por transgredirem e por pecarem. Nós percebemos nos evangelhos que o apóstolo Pedro era um homem meio levado por qualquer coisa. Era uma cana levada por qualquer vento. Simão, que o Senhor Jesus Cristo o intitulou de Pedro, de pedra. Ou seja, o Senhor Deus, através de Cristo, iria estabelecer Pedro como alguém sólido na presença do Senhor. Porém, enquanto ele estava com Cristo, ele demonstrava muito a sua paixão, porém não havia nele firmeza. Até porque em João 7,39 diz que o Espírito Santo ainda não fora dado porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Também é dita até uma palavra de Cristo para Pedro, e quando tu te converteres, tu confirma aos teus irmãos. Em Lucas capítulo 22, no versículo 31, Jesus disse a Pedro, disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro nem sabia as armas que o maligno estava apontando contra a sua vida. Que por conta de suas falhas, o diabo queria cirandar, queria chacoalhar, queria jogar para cima os apóstolos para encontrar ali aquele que iria ser o traidor, e ele encontrou o coração de Judas. Até tanto que a Bíblia diz que o diabo entrou nele, ou seja, ele decidiu fazer a vontade do maligno e foi trair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o acusador sempre procura as falhas para fazer com que a justiça de Deus venha sobre os seus filhos. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus. Pois em Zacarias capítulo 3, nós vemos um sumo sacerdote dentro do tabernáculo chamado Josué. Esse não é o Josué sucessor de Moisés, é o Josué sumo sacerdote. Está diante da Arca da Aliança e quem aparece do lado dele? Satanás, para se lhe opor, ou seja, para acusar, porque nele havia uma transgressão. E em Josué havia uma transgressão que era material. A sua veste estava suja. Pelo que o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor te repreende, ó Satanás, e levou Josué para fora do tabernáculo, em direção ao utensílio que todos nós devemos passar, que Josué não passou, ou se passou, não se lavou completamente, que é a pia de bronze, ou a pia do lavatório. Que é símbolo da palavra de Deus, é símbolo do Espírito Santo que nos lava, símbolo da palavra que nos purifica, e nós só podemos ministrar a palavra de Deus para os outros quando nós deixamos que ela nos purifique primeiro. E foi essa palavra de Deus para Josué. Josué, vai, lava-te, veste uma roupa limpa, porque tu não podes julgar o meu povo dessa maneira e dessa forma. O acusador se utiliza desses momentos do povo de Deus para acusar, olha aí o teu povo. Ou seja, não estão firmes, não estão perseverando, estão fazendo isso e aquilo outro. E ele achou espaço em muitos do povo de Deus, como por exemplo, Ananias e Safira, onde Satanás encheu o coração deles para eles mentirem para a liderança da igreja que estavam dando uma certa oferta sem estar dando essa oferta. Ou seja, se passariam por pessoas boas sem na verdade serem. Se você ainda não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Compartilhe esse vídeo, confira se você é um inscrito para permanecer conosco estudando as Sagradas Escrituras. Terceiro tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ou seja, em que momento foi a ruína da obra de Satanás contra a vida de Jó? Antes de vermos isso, nós precisamos ir a Ezequiel capítulo 28, para conhecermos um pouco mais em uma outra lamentação, que é a lamentação ao rei de Tiro, mais um pouco desse personagem que é o maligno, o inimigo de nossas almas. Em Ezequiel capítulo 28, dos versículos 13 ao versículo 19, esse é o texto.
O texto diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e no dia em que foste criado foram preparados. Muitos usam esse texto para se referir ao início dos louvores, o início da música, algo se referindo a isso. Mas nós podemos nos limitar ao ser que, sendo perfeito, adorava a Deus, ou seja, estava na presença de Deus. E juntamente com as estrelas da alva de Ezequiel, de Jó 38, alegremente cantavam e rejubilavam, ou seja, se alegravam pela criação, pelo Deus que criava todas as coisas. No versículo 14 diz: tu eras. Olha que interessante, o versículo 14 inicia dizendo: tu eras, porque agora isso é uma lamentação de sua queda, ele já não é mais. Então, o que é que o diabo era? O que é que aquele que se tornou do hebraico adversário, ele era? Querubim ungido, para proteger e te estabelecer. Então, tomando por base que o maligno tu eras um querubim ungido, então ele deixou de ser ungido, então ele é um querubim. Então, o querubim é um ser que tem 4 asas, 2 menores e 2 grandes que cobrem todo o seu rosto. O querubim ele tem 4 pés direitos, 4 mãos direitas e 4 cabeças. Uma cabeça tem a aparência de homem, outra cabeça tem a aparência de leão, outra cabeça tem a aparência de um boi e a outra cabeça tem a aparência de uma águia. Esses seres, eles remontam os 4 querubins que estão ao redor do trono. Lá de Apocalipse, capítulo número 4, de Ezequiel, capítulo 1, são seres que protegem o acesso à presença de Deus. Então o diabo seria um desses seres gloriosos e grandiosos que tem aqueles que estão trazendo o trono de Deus, grandes rodas que pousam no chão quando Deus decide visitar a terra, como é descrito em Salmo de número 18, 2 Samuel, capítulo 22, Ezequiel, capítulo 1. No Monte Santo de Deus, no versículo 14, diz: estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, o proceder dele era de perfeição, era alguém fiel a Deus. Desde o dia em que foste criado, ou seja, Deus não criou o mal, ou seja, o ser maligno. Deus não criou o mal. Quando você lê o texto de Isaías, Deus dizendo: eu crio o mal, né? Eu faço a luz, eu, Senhor, faço todas essas coisas. O texto está se referindo a Deus levantar uma situação contra ou o seu próprio povo ou os inimigos para suscitar a sua própria glória. É o cálice da ira de Deus, é a indignação de Deus, é os 4 maus de Deus de Ezequiel capítulo 14, a peste, a fome, a espada e as nocivas alimárias que são enviadas para as nações ímpias ou para o próprio Israel, quando todos esses se distanciam da vontade de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13, fala sobre isso. Quando eu enviar a peste, a fome, as alimárias, a espada, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Então, quando nós pronunciamos o nome El Shaddai, principalmente no contexto do livro do profeta Isaías, sempre traduzido para o português, o El Shaddai estará as palavras assola e destrói, referindo-se aos inimigos que são levantados contra outras nações ou contra o povo de Deus, ou seja, o cálice da ira do Senhor sendo derramado sobre as nações. Porém, no sentido de criar do nada, de criar uma criatura, Deus não criou o mal e Deus tampouco incita o mal sobre as suas criaturas sem causa, porque nós já temos um acusador que incita que essas situações aconteçam, e a permissão de Deus que todas essas coisas aconteçam é que no fim o nome do Senhor será glorificado, porque o seu juízo está sendo derramado pela sua justiça. Temos Ana no capítulo 1 de 1 Samuel, que usada na primeira pessoa, diz: sou eu que mato e que firo, que faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. É Deus quem exalta, quem depõe dos tronos, quem coloca nos tronos. Então Deus está no controle de todas as coisas, no governo de tudo. Versículo 15, perfeito era nos teus caminhos, ou seja, tinha moral, tinha caráter diante de Deus, desde o dia em que foste criado,
até que se achou iniquidade em ti. Olha que interessante. A Bíblia Sagrada diz que Deus está à procura dos fiéis. E os olhos do Senhor estão sobre todos, os justos e os injustos. E esses receberão o fim que convém às suas escolhas, porque foi lhe dado o livre arbítrio. Então, foi achada transgressão no coração desse ser, que era glorioso, que era perfeito e que era fiel. E o versículo 16 e 17 dá a entender mais ou menos o que foi que seduziu o coração desse ser, que foi ele mesmo, por decidir sair da verdade, mas o que levou o desejo dele conquistar, dele ter mais e dele crescer. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. O que estaria sendo multiplicado aqui? O intento de Isaías capítulo 14, no coração do diabo, que seria semelhante a Deus, significa mais ou menos de que o diabo está arregimentando poder e força para conseguir subir até o local onde ele iria estabelecer o seu trono de exaltação. Então ele foi multiplicando as suas conquistas e gerando força e poder para que isso acontecesse. Porém, o texto bíblico traz o ocaso, a ruína e a destruição desse ser. Que diz ainda no versículo 16: pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ele perdeu a sua função de proteger, porque ele não queria mais proteger, ele queria ser o protegido. E agora Deus o lançou fora. Todos aqueles, quer seja seres sobrenaturais ou seres humanos, que por vaidade, por soberba, por multiplicar os seus desejos, ao invés de andar no projeto de Deus, mas querer os seus próprios projetos, essas pessoas são, pela sua própria concupiscência, são lançadas fora. Em Provérbios capítulo 3, diz que aquele que peca, ele aborrece a sua própria alma. Então temos a lei da semeadura. Não se engane, o próprio apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. O versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então vemos que a aparência dele fez com que o seu coração se elevasse, e a sabedoria dele fez com que ele achasse que o seu resplendor seria maior do que aquele que Deus lhe deu. E por causa disso, Deus o humilhou à estatura dos reis da terra, dos reis que perdem a batalha para quem tem mais força. Versículo 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui nós já estamos no perigo de usar textos que provavelmente não sejam referência ao próprio maligno. Mas se esse texto se refere também ao maligno, que é o versículo 18 do capítulo 28 de Ezequiel, e significa que o fogo que havia dentro dele, ou seja, a glória, a luz que havia dentro do diabo, porque ele é aquele que conduz a luz, é o Lucifer, que aportuguesado ficou Lúcifer. Então, aquele que conduz a luz, Deus fez com que a luz que estava dentro dele saísse. E significa que, usando o contexto das Sagradas Escrituras, trevas, estamos falando do maligno, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos. Deus venceu as potestades e o poder das trevas. O Senhor Jesus, em Lucas 22:53, diz: mas esta é a hora e o poder das trevas. Tanto Isaías capítulo 9 como Mateus capítulo 4 fala das regiões de Naftali e Zebulon, onde pairava apenas trevas. Foi ali que raiou a luz. A luz de Isaías capítulo 9 é Jesus Cristo. Jesus Cristo resplandeceu sobre a terra de Israel, vindo em Nazaré, nasceu de Maria em Belém
e o evangelho pisou na terra, o verbo encarnado veio à terra e diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. E a sua vitória na cruz foi a vitória contra o pecado, foi a vitória da fé, foi a vitória contra as forças do maligno que prendiam cativos pela força do pecado a humanidade nos seus ardis. E o poder de libertação do Evangelho, o poder de libertação da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Fez com que o Senhor tirasse cativo aquilo que deixava os homens cativos. Meus queridos e amados irmãos, na lição desta semana, Jó e a realidade de Satanás, nós estamos estudando 3 tópicos. Até esse momento, nós estudamos o livro de Jó e a natureza de Satanás. Vimos que ele é um ser espiritual, é um ser criado, é um ser dotado de personalidade, é um crente que se desviou porque nunca se firmou na verdade e foi após a sua perdição. Vimos também o tópico de número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás, em que introduzimos João 10:10, as obras de roubar, matar e destruir, de cegar a humanidade, que são as obras do maligno, não apenas sobre Jó, mas sobre toda a humanidade. E estamos nesse momento caminhando para finalizar o 3º tópico, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, neste caso, é interpretado como o fim, a queda ou a ruína. Se você é inscrito no nosso canal, então eu te peço para você deixar o seu comentário aqui e não esquecer de deixar o seu like. Esse like é muito importante e ainda mais o seu comentário. O que é que você acha de tudo isso? O que faltou para nós falarmos aqui? O que você tem mais de informação sobre esse ser maligno que você está achando deste trimestre e desta lição? Então, vamos continuar agora, no contexto do livro de Jó, essa pessoa de Satanás e a ação sobre o patriarca. Antes mesmo de todo esse sofrimento vir sobre a vida de Jó, houve uma reunião no céu e também houve um diálogo entre Deus e o diabo. No capítulo 1 de Jó, no versículo 6, diz que vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, ou seja, ele não era um dos convidados, mas ele é um anjo. Então ele teve ou tem acesso ao trono, ao tribunal, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então o Satanás veio no meio deles e ao invés de Satanás tentar proferir alguma palavra para Deus, o próprio Deus falou com ele e disse: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Vemos o diabo supervisionando os homens, as obras dos homens e as obras de Deus na vida dos homens. E nesse diálogo, no versículo 8, o Senhor testifica de Jó, porque Deus sempre testifica daquele que é fiel. Deus se alegra por aquele que é fiel. Deus sabia muito bem até onde tudo isso ia chegar. Deus sabia muito bem que Jó já estava aprovado, só que Deus tinha algo mais para Jó aqui, que na permissão do Senhor, o maligno serviria apenas como um ser manipulado para trazer uma glória maior e um crescimento sobre a vida do patriarca. Mas tudo isso é apenas o início. O patriarca Jó não entendeu muito. E o intento de Satanás não conseguiu ter vitória, porque Deus estava no controle de tudo e não havia brecha semelhante a Pedro, semelhante ao sumo sacerdote Josué. Não havia aqui legalidade para o maligno entrar na vida de Jó. Mas veja o que acontece. Deus diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, ele é único, é um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Jó cumpre todo o seu papel de homem de Deus, de sacerdote, de alguém que teme ao Senhor, de alguém que é fiel ao Senhor e não cai nas armadilhas do maligno. Por quê? Em 1 João capítulo 5, versículo 18, o texto diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então Jó é alguém que conservava a sua vida e também a vida de toda a sua família. É bom lembrar que
Paulo, aconselhando a Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. É bom lembrar que Paulo, falando sobre os integrantes da família, diz que o marido lava a esposa com a lavagem da palavra e os seus filhos são criados na admoestação do Senhor. Então temos uma família cuja palavra de Deus se faz presente e logo a proteção de Deus e a repreensão das obras do maligno é de fato verdade. No versículo 9, Satanás responde ao Senhor e diz: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, Jó temeria ao Senhor sem motivo? Ou seja, ele vive cercado de proteção e de bênção. Tudo que ele tem, o Senhor faz aumentar e faz crescer. Então, o diabo está tentando encontrar uma brecha para introduzir a sua tentação, para introduzir o seu mal. No versículo 10 ele diz: tu o cercaste de bens a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem. A obra das suas mãos, ou seja, de Jó, abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Jó, um homem íntegro, um homem trabalhador, e Deus decidiu simplesmente abençoar Jó, por ver Jó alguém adorador, alguém que se consagra, alguém que ora, e tudo o que Jó possuía, Deus fez com que aumentasse, tornando-se assim o homem mais poderoso do Oriente naquela época. Aí Satanás agora vem na sua tentativa de incitar. Ninguém pode incitar Deus a mudar de ideia, porque Deus é soberano. Ninguém tenta Deus. Ninguém persuade Deus em nada. Deus está no controle de todas as coisas. E nesse diálogo está chegando aonde Deus quer. E você só saberá porque Deus permitiu tudo isso ao fim desse trimestre, quando nós estivermos estudando toda a mudança do quadro de Jó, os desafios de Deus a Jó no capítulo 38, porque Deus permitiu tudo isso? Qual era o propósito de Deus na vida de Jó, que permitiu todo esse grande sofrimento? Versículo 11, Satanás diz: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, material, e verás que não blasfema de ti na tua face. Então, disse o Senhor, para nós finalizarmos a leitura: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Depois, permanecendo Jó na sua integridade, Satanás agora pede para tocar no próprio Jó e Deus permite. Porém, poupa-lhe a vida. Então, o diabo, ele teve e tem um limite da parte de Deus. Ele só pode agir onde Deus permite ou aonde os seres humanos, desprezando a Deus, dão legalidade. Porque aqueles que desprezam Deus, Deus os desprezará. Então essas pessoas que desprezam a Deus estão dando espaço. É aí onde Paulo nos dá um conselho e diz: não deis lugar ao diabo. Ele está falando ali do grego topos, de onde se origina a palavra topógrafo e topografia, ou seja, não dê espaço para o diabo onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, onde você ministra. Não dê espaço na sua vida para o maligno agir e adentrar. Então, Jó, ele foi tentado por Satanás ou provado por Deus? Veja que no capítulo 2 e o versículo 3, no final do versículo, ele diz: havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Não havia brecha da parte de Jó para Satanás adentrar, de maneira alguma. Tudo começou no diálogo lá no céu. Tudo começou na presença de Deus. Tudo começou, sim, com a permissão de Deus. Todo o mal que veio sobre a vida de Jó não foi enviado por Deus, mas teve origem no coração do diabo. Qual a origem da tentação? A origem da tentação é o diabo, o coração do homem e o mundo. O mundo está constantemente nos seduzindo para tentar fazer com que nós venhamos a deixar de amar a Deus e amar as coisas. Tanto que o diabo tenta ao Senhor Jesus oferecendo-lhe os governos deste mundo. Do coração do homem, disse o Senhor Jesus, procedem todos os maus pensamentos. Por conta da nossa natureza caída, porque os nossos pais transgrediram, hoje é suscetível e nós temos a tendência em errar o alvo. E a santificação é a constante limpeza e a purificação através da observância das palavras de Deus e do caráter do Senhor Jesus Cristo ao qual nós devemos andar. E há também
a decisão do maligno em tentar aquele que é fiel, aquele que é justo, em cercar aquele que faz a vontade de Deus, tentando procurar um meio para destruí-lo. Foi aqui onde, não havendo Jó espaço para que o diabo entrasse, Deus permitiu, eu te permito. Por quê? Porque o diabo, tentando incitar a Deus contra Jó, e incitou sem causa, e Deus assim se deixou, porque por trás de tudo isso estava a glória de Deus, fazia com que se olhasse para o que Jó possuía, ou seja, ele te ama por tudo aquilo que ele possui, por todos os bens e por toda a felicidade. Ele está cercado com uma cerca de proteção. Então, o que é que o diabo está pedindo a Deus? O diabo está pedindo a Deus, abre um espaço na vida dele para mim entrar. Abre um espaço, ou seja, não há espaço. Jó é fiel. Então, abre um espaço para mim entrar. Então, ninguém podia tocar em Jó. Então, Deus permitiu que aquilo que era externo fosse destruído. Os bens de Jó fossem saqueados, roubados. Os servos de Jó fossem mortos. Até os seus filhos foram mortos. Mas o diabo não destruiu a vida de Jó. Todo o seu corpo foi tomado por doenças malignas. Olha só a doença, doenças malignas. Mas em tudo isso, Jó continuou adorando a Deus. Esse livro prova que existem pessoas que servem a Deus e que adoram a Deus e que ensinam sobre Deus, como Jó era um ensinador, sem, contudo, amar as riquezas, amar o dinheiro, sem usar Deus como um trampolim apenas para se dar bem nesta vida. Usar apenas a igreja para tentar se promover dentro da sociedade. Não, Jó não tem isso. Jó é totalmente promovido por Deus pela sua fidelidade. Jó é fiel a Deus e ele ama a Deus. Tanto que a prova da boca dos seus lábios diante da sua esposa, que falava como uma louca, ele diz, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal da parte de Deus? Ela fala como qualquer louco, ou seja, é coisas que nós não deveríamos falar, ou seja, tentar amaldiçoar a nossa situação ou amaldiçoar a Deus. A tentação tem a obra de conduzir ao erro, conduzir ao tropeço, para trazer miséria, tristeza, dor e sofrimento, e principalmente o afastamento de Deus. As tentações têm essa função. Já as provações que vêm de Deus, diretamente do desejo de Deus, como por exemplo, em Gênesis capítulo 22, depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus mesmo pediu para que Abraão procurasse um monte, e nesse monte que Deus iria lhe dar direção, ele iria matar o seu filho para a honra e glória do Senhor. Isso era apenas uma provação, não era uma tentação. Então, quando nós dividimos tentação e provação, sabemos que a origem é o diabo e o coração do homem, e o outro, a origem, é Deus. E a provação vem com o intuito de nos fazer produzir. Tanto Romanos 5, como Hebreus 12, Tiago capítulo 1, falam que as provações, as disciplinas e as aflições produzem. Então, o objetivo de Deus em nos provar é nos fazer produzir mais para Ele e nos fazer crescer. E foi assim que aconteceu na vida de Jó. Então, Jó foi tentado ou Jó foi provado? Pelos acontecimentos em sua vida de destruição e sofrimento, pela ação de Satanás sobre a vida de Jó, houve uma tentação em fazer Jó blasfemar de Deus. Tanto que esse foi o objetivo da mulher de Jó, que poderíamos dizer que ela foi usada pelo maligno, talvez. Então ela diz, amaldiçoa a Deus e morre, sabendo que a integridade de Jó o mantinha vivo. Então o objetivo do maligno era fazer Jó blasfemar e provar para Deus que Jó só ama e serve a Deus por aquilo que ele possui. Só que Jó já havia perdido tudo e estava glorificando ao nome do Senhor. A tentação de Satanás, ela teve a sua derrota. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o texto diz, não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é o Senhor, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, pois junto com a tentação vos dará também o escape, o momento do escape, o momento de vencer, o momento da vitória. Já na ótica de Deus, Deus que estava por trás de tudo isso, o arquiteto
arquiteto da criação, da obra da redenção, vi que não havia causa de Satanás estar infringindo todo esse sofrimento na vida de Jó. Deus parece que esteve em silêncio durante todo o período do capítulo 3 da Lamentação de Jó até o capítulo 37. No capítulo 38, Deus vai aparecer. Veja que no capítulo 3, no primeiro discurso de Jó, Satanás já desaparece. O diabo não está mais presente. Ele lança todo o sofrimento dentro do limite que Deus lhe deu e aquilo ali finalizou, acabou. E agora ele não tem mais armas, ele não tem mais braço para infringir Jó. Simplesmente agora, aquilo que lhe cerca foi a sua opressão. Aqueles que deveriam consolar ele, ao invés de apontar aquilo que seria o erro de Jó, que são os seus amigos, estava ali durante todos esses discursos. Isso aí acrescentando sofrimento a sofrimento. Se você não assistiu os nossos outros vídeos sobre o sofrimento de Jó, o sofrimento psicológico de Jó, quem era Jó, assiste esses vídeos que você verá tudo que Jó passou em todos esses capítulos. Então, essa tentação de Satanás para fazer Jó blasfemar diante de Deus não teve vitória. Jó se manteve íntegro. Por trás, ou melhor, acima de tudo isso, estava Deus testando a vida de Jó. Será que Deus testa os seus santos? Será que Deus cerca o seu povo de inimigos para os fazer crescer e produzir? Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, nós vemos Saul, após ter transgredido. Qual foi a transgressão de Saul? Negou a palavra de Deus e foi consultar a bruxa. E o texto 14 diz que, porque ele não buscou ao Senhor, Deus o matou por causa disso. Então vemos a permissão de Deus de trazer assolação e destruição para o seu povo, mesmo que não seja o próprio braço de Deus que execute isso, mas Saul foi morto pelos seus inimigos, de flechas, e quando ele se achava cercado pelos flecheiros, porque essa era a condição onde viria a sua morte, pela sua covardia, ele se lançou sobre a sua lança ou sobre a sua espada e tirou a sua própria vida. Então vemos aqui nas Sagradas Escrituras, se utilizando o seu próprio contexto, a nossa conservação na bênção, na vida e na felicidade quando nós obedecemos ao Senhor. Sempre quando saímos do caminho de Deus, sempre quando fazemos com que a nossa moral decaia a moral do maligno, quando não honramos mais ao nome do Senhor, nós estamos se prostrando diante das obras do maligno, estamos abrindo porta para destruição sobre a nossa vida. Aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. A Bíblia Sagrada nos orienta a sermos como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jó foi tentado ou foi provado? As duas palavras vão se encaixar. Toda a ação do sofrimento era a tentação para a blasfêmia, mas tudo isso foi um processo de Deus, assim semelhante a Deuteronômio capítulo 8, onde Deus diz que trouxe Israel para o deserto, para o testar, para o provar, para ver o que havia no seu coração. E foi exatamente isso que a partir do capítulo 38 Deus fez quando Deus se manifestou para Jó. Ou seja, quando Deus trouxe Jó para o deserto das aflições, e nesse deserto, no capítulo 38, que para Israel seria o Monte Sinai, é revelado a palavra de Deus para Jó. De dentro do redemoinho, Deus fala com ele e mostra que Jó não tem e não é e não pode tudo aquilo que ele achava que pode. E Jó, com isso, é humilhado pelo conhecimento de Deus e cresce por se humilhar diante da presença de Deus. Ele se humilha e busca o Senhor e ele cresce. E toda essa provação produziu em Jó, porque Jó não foi destruído, mas produziu em Jó alguém melhor, alguém mais feliz, mais conhecedor de Deus, porque ele não é apenas um teólogo vazio, mas ele agora tem experiência diante da presença de Deus e houve o que Deus desejava: crescimento, crescimento e crescimento. Em toda essa provação da parte de Deus e tentação que foi a ação da parte do maligno, Jó se manteve em paciência, em esperança, perseverando na presença de Deus e obteve a vitória. E aqui nós finalizamos dizendo que Deus sempre aparece nas nossas crises para nos esclarecer, nos ensinar, mediante a atitude daquele que permaneceu fiel, confessando ao poderio de Deus, ou decidiu se entregar à sua própria vaidade ou às obras do maligno, mas Deus sempre aparece para esclarecer e trazer o resultado.
juízo para aqueles que se afastam de Deus e glória, honra e crescimento para aqueles que perseveram na presença de Deus. Tanto para o apóstolo Paulo, no contexto do espinho da carne, que ele até então não havia entendido, Deus aparece, ele explica e ele se gloria nisso, e com isso ele cresceu. Assim também como para Jó, no capítulo 38, Deus aparece para ele, se manifesta, se mostra para Jó, e Jó com isso se submete ao ensinamento de Deus, e Jó cresce. E essa foi a manifestação de Deus. E esse foi o papel do diabo em todo esse contexto, foi tentar infligir a sua obra e a sua tentação para fazer Jó sair da sua firmeza, mas ele perdeu. E a vitória foi de Deus e dos servos de Deus, porque sempre será a vitória do povo de Deus e a vitória da igreja. Vou finalizar lendo um texto que está em Romanos capítulo 16, versículo 20. Mas antes disso, quero pedir para você deixar o seu comentário, confira se você é inscrito no nosso canal, não deixe de comentar, de dar o like e logo no final deste vídeo nós teremos referências a outros vídeos que são vídeos relacionados a esse assunto, onde você vai estar continuando estudando sobre este livro maravilhoso. Romanos capítulo 16 e o versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.